Livro de Juízes. Após a morte de Josué, o povo de Israel ficou sem orientação, ficou sem um líder. Então o próprio Deus mandou juízes para guiar o povo. E o significado do livro de Juízes é libertadores, que Deus mandou para guiar, para libertar o povo. E tem o tema principal dele, que é Juízes, foi uma própria sugestão de Deus, que sugeriu juízes ou líderes para guiar o povo nesse período aí que durou em torno de 330 a 350 anos. E pode ser considerado como autor do livro Samuel, e ele tem 21 capítulos. Nós podemos considerar um resumo do livro de Juízes, o capítulo 2, do versículo 16 ao 19. Olha só o que diz. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo, desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Durante todo o livro de Juízes, a gente vai ver essa tônica. O povo, quando tinha um juiz, obedecia a Deus e prosperava e eram livres dos seus inimigos. Mas quando o juiz morria, então o povo voltava para caminhos pecaminosos e às vezes voltava para caminhos ainda piores daqueles que estavam anteriormente. E o livro de Juízes, ele pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos como tema principal a desobediência. E do capítulo 3 ao capítulo 17, nós temos a disciplina de Deus. E do capítulo 18 ao capítulo 21, nós temos a desordem. E a gente vai ter 2 juízes que são os mais conhecidos. Nós vamos ver um pouquinho sobre Gideão e Sansão. Então, no capítulo 1 do livro de Juízes, a gente vê o pecado das tribos. Após a morte de Josué, ainda faltou muitos inimigos serem conquistados na terra de Canaã. Você lembra que ela estava habitada por inimigos. E então, com Josué, começou a conquista da terra e a expulsão dos inimigos. E Deus tinha uma ordem clara para o povo: destruir todos os inimigos. Porém, a gente percebe aqui que, após a morte de Josué, povos que ficaram inimigos ainda vivos, eles não foram expulsos da terra e mortos como Deus havia ordenado. Então, por conta dessa desobediência, veio juízo sobre o povo. No capítulo 2, a gente vê que Deus ele repreende os israelitas, porém, ele ressalta que ele tem uma aliança com esse povo. Se você for lá no capítulo 2, no versículo 1, no finalzinho do versículo 1, você vai ver que Deus ele fala que ele jamais quebrará a aliança que ele tem com o povo israelita. Semelhante ao que Deus fala também lá em 2 Timóteo, quando ele fala: ainda que vocês falhem, ainda que vocês errem, eu jamais os abandonarei. Ele jamais quebrará a aliança conosco. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanecerá fiel a nós. Lá no versículo 7, a gente vê onde é ressaltado que a geração de Josué, ela sempre prestou culto a Deus. Não foi aquela geração que saiu do Egito e foi para o deserto, mas foi aquela geração que nasceu no deserto e entrou na terra prometida. Essa geração, ela foi sempre obediente a Deus e viu Deus fazer maravilhas a seu favor. No versículo 23, a gente vê que o povo
não quis expulsar os seus inimigos. E assim também Deus ele fala que ele também não expulsará os inimigos de diante do povo, ao redor do povo. Por quê? Porque eles mesmos não quiseram abandonar o seu erro, o seu pecado, fazer a vontade de Deus e expulsar os inimigos ao seu redor. Isso fala sobre a nossa vida também. Fala a nossa vida, muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, porém nós mesmos não estamos dispostos a fazer aquilo que queremos que Deus faça a nosso favor. Vamos passar agora para o capítulo 3. No capítulo 3, a gente vai ver que por conta do povo hebreu israelita não expulsar os inimigos da terra que eles estavam conquistando, eles começaram a ter casamentos mistos. E qual foi a consequência desses casamentos mistos? Eles passaram a adorar deuses de outros povos, desagradando assim a Deus. Como a própria Bíblia fala, eles se prostituíam com outros deuses. E ainda aqui, no capítulo 3, começa a história dos juízes. A gente vai ver Otoniel, Eude, Sangar. No capítulo 4 ao capítulo 5, a gente vai ver a história de Débora e Baraque. Débora, uma mulher, sendo juíza, eles que guerrearam contra os cananeus. E do capítulo 6 ao capítulo 8, a gente vai ver a história de Gideão, talvez um dos mais conhecidos juízes ao lado de Sansão. Gideão foi o responsável por expulsar os midianitas que afrontavam o povo de Israel. E qual é a grande tônica da história de Gideão? É o fato de que com Deus somos sempre a maioria, com apenas algumas centenas de homens. Gideão enfrentou dezenas de milhares de midianitas inimigos, mas mesmo assim ele saiu vitorioso. Por quê? Porque não importa o número de homens, não importa a nossa capacidade, não importa a nossa força, mas o que importa é a força do nosso Deus. O que importa é que nós servimos a um Deus eterno, infinito, grandioso, todo-poderoso, que tudo faz para que nós possamos viver e fazer a sua vontade aqui nesta terra. No capítulo 9, a gente vai ver a história de Abimeleque. No capítulo 10, temos mais alguns juízes que são Tolá, Jair, e eu desafio você a ler a história de Jefité. Leia aí na sua Bíblia, capítulo 10 do livro de Juízes. Capítulo 12 tem a história de Bissã, Elom e Abidom. E nos capítulos 13 ao capítulo 16, a gente tem a história de mais um famoso juiz da Bíblia, que é a história de Sansão. Sansão, ele lutou contra os filisteus. A Bíblia fala que Sansão ele era um nazireu, ou seja, desde o ventre da sua mãe, ele foi separado para fazer a vontade de Deus, mas de uma forma específica. Ele tinha que seguir todo o rito dos nazireus, não cortar cabelo, não tocar em bebida alcoólica, muito menos ingeri-la, e por aí vai, várias situações para que ele pudesse exercer e viver de forma plena o propósito de Deus para a sua vida. Porém, a gente percebe que Sansão, ele brincou com o chamado de Deus na sua vida. Por várias vezes a gente vê ele fazendo coisas que um nazireu não devia fazer. E o que isso ocasionou? Isso ocasionou o enfraquecimento do chamado de Deus na sua vida e acabou com ele sendo humilhado publicamente. Ainda que ele tenha cumprido o chamado de Deus, ainda que ele tenha cumprido o propósito inicial de Deus para a sua vida, ele passou por situações humilhantes que ele não deveria. Por quê? Porque ele brincou com o chamado de Deus na sua vida. E isso fala sobre nós também. Fala que nós não devemos brincar com aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Pelo contrário, devemos ter seriedade, devemos ter disciplina, devemos buscar sempre fazer o nosso melhor para que a vontade de Deus, a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E ela se cumprindo na nossa vida, ela vai alcançar também milhares e milhares de pessoas. E você percebe que Sansão, ele tem uma das maiores manifestações
do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde ele se manifestava com uma força descomunal, algo muito grandioso, incomparável com as pessoas ao seu redor. Mas mesmo assim, por ele ter brincado com o chamado de Deus, ele passou por situações que ele não deveria viver. E nos capítulos 17 ao capítulo 21, a gente vai ver vários acontecimentos que são internos ao próprio povo israelita por conta da sua desobediência. Acaba tendo uma grande desordem no meio do povo, por conta que eles, quando tinham um juiz, seguiam a Deus, mas quando não tinha alguém para lhe orientar, eles então iam para caminhos pecaminosos que não agradavam a Deus. Que você possa ser grandemente abençoado por esse estudo e que você se aprofunde cada vez mais em cada um dos livros da Bíblia, crescendo em e aprendendo cada vez mais de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.